Então, gente, a gente vai começar agora a parte da programação, que é uma parte super importante. Vocês já viram algumas questões físicas, a gente já estudou portas lógicas, ele já entrou em várias questões aí que culminavam na questão da programação. A gente vai aplicar todo esse conhecimento na questão da programação, certo? Mas para a gente chegar lá, a gente precisa entender o porquê, o como e qual a linguagem a gente vai utilizar nesse processo, certo? Aqui a gente tem um pouquinho de teoria, como eu mostro basicamente todo slide que eu faço para vocês, que basicamente para que o nosso hardware, ou seja, a nossa parte física, certo? Nossa parte física, aceita aqui. A nossa parte física, para ela poder executar uma função, você precisa dizer a ela o que ela tem que fazer, certo? E para você dizer a ela o que ela tem que fazer, a gente utiliza um programa, que seria o software, que é a parte lógica da situação. Lógica. Certo? Basicamente, o que é que a gente tem nesse software? Ele vai ter uma sequência de tarefas, certo? Que o nosso CLP vai ter que realizar. É como se a gente estivesse fazendo uma lista para poder fazer um bolo. Se vocês observarem, vou sair aqui para mostrar para vocês aqui. Vou botar aqui, ó, receita de bolo. Só tá parecendo imagem de bolo, né? Vou abrir aqui uma receita. O que é que acontece, ó? Sempre quando a gente vai fazer alguma receita, seja de bolo, seja de o que for, a gente sempre vai ter inicialmente essa estrutura aqui, ó. Onde a gente tem os ingredientes, que é o que você precisa para poder estar fazendo aquele bolo, certo? E mais embaixo a gente vai ter o quê? Como é que isso daqui deve ser feito, certo? É bem simples, né? Um programa, ele é basicamente a mesma coisa. Você tem os ingredientes e você tem um modo de preparar aqueles ingredientes. Guardem essas duas informações aqui que a gente vai utilizar isso mais pra frente. Certo? Parece bobo, mas a gente vai utilizar literalmente. Ó, esse programa, né? Esse software, ele tem que ser gravado na memória do CLP. Vocês lembram quando a gente deu uma estudada na questão das partes do CLP e lá dentro a gente tinha vários tipos de memória e uma dessas memórias eram as memórias que guardavam o programa, né? Vou voltar aqui, ó. Ó. A gente tem vários tipos de memória aqui, né? Memória do usuário, memória de dados, memória do programa monitor e memória da imagem das entradas e saídas, certo? Quando a gente vai aqui em memória do programa monitor, o que é que a gente tem? Opa, eu acho que eu voltei. Ó, a gente tem dentro dessa memória um programa que é como se fosse o nosso sistema operacional. O celular de vocês, o computador, todos têm um sistema operacional, certo? E esse programa monitor, ele é responsável por gerenciar quem é que deve fazer o quê, baseado no que vai estar escrito dentro do programa de vocês, certo? Esse tipo de memória aqui a gente não mexe. Essa memória aqui, ela fica estática e ela é sempre basicamente a mesma coisa, certo? Aí quando a gente chega aqui, ó, na memória do usuário, o que é que a gente vai ter? A gente vai armazenar o programa que a gente está escrevendo. E aí, o nosso programa monitor aqui vai pegar a informação que está guardada na nossa memória do usuário
e vai executar aquelas funções que tem ali dentro. Por que que isso é importante? Deixa eu passar. Por que que isso é importante? Por que que vocês precisam entender essa metodologia de funcionamento? Porque se vocês entendem a estrutura, como é que os processos são executados, vocês conseguem programar de uma forma que seja mais objetiva, certo? E isso é bastante importante, até porque a gente já tem um agravante maior hoje, que o pessoal julga como lento. Eu não acredito que fique lento. A gente perde alguns milésimos de segundo de processamento, perde. Mas não é nada que tenha um real impacto sobre as ações que o CLP desempenha. Certo? A gente vai entrar nisso aqui depois. Basicamente, como o nome já diz, a programação ela pode ser expressa de diversas formas. Hoje existem diversos tipos de programação, seja para computador, seja para celular, seja para CLP, seja para qualquer coisa que seja programável, certo? Aqui no caso do CLP, a gente tem algumas variações interessantes, certo? Aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês. Basicamente, a gente tem o tipo bloco, que é esse daqui, certo? A gente tem a lista de instruções, que é esse daqui. E a gente tem o ladder, que é o mais próximo do... Como é que o pessoal chama? De diagrama de contatos, certo? Então, a gente tem... Aqui eu trouxe 3 exemplos, mas existem mais modelos, certo? De linguagem de programação. Só que o que mais se utiliza, ainda mais para quem está começando, é a questão do ladder, certo? Porque ele é mais gráfico. Ele te dá uma questão visual do que está acontecendo na programação. Se você utiliza uma lista de instruções, você está indo para algo mais raiz, digamos assim. Você está indo para algo mais próximo da linguagem de máquina, que é algo que normalmente os programadores não costumam se especializar, porque apesar de ser muito bom, se você errar qualquer ponto, sentença aqui, você acaba estragando a programação, certo? Então isso acaba sendo prejudicial, certo? Mas vamos lá. Na atual geração de CLP são empregadas linguagens de alto nível. Deixa eu explicar para vocês o que é alto nível e o que é baixo nível. Quando a gente fala alto nível, a gente está falando de programações que se assemelham mais à nossa linguagem, que é entendível, digamos assim, por nós seres humanos. As máquinas, os computadores, os microprocessadores, eles tendem a se comunicar em linguagem de baixo nível, ou seja, 0 e 1. Imagine você ter que programar um dispositivo só escrevendo 0 e 1. Você teria linhas e linhas e linhas aí de 0 e 1, até você conseguir fazer uma programação específica, certo? Então foram desenvolvidas essas linguagens de alto nível, que foram feitas justamente para facilitar essa comunicação entre o processador e o pessoal, certo? Porque o que acontece, hoje, com essa linguagem de alto nível, vou chamar ela de LA aqui, certo? Você está programando ela aqui no computador, por exemplo. Você faz a programação dela aqui. Aqui você tem o seu CLP, certo? Quando você termina essa programação que você envia para cá, normalmente a linguagem que chega aqui não é essa que você escreveu. Aqui dentro do seu programa, certo? Você tem um conversor.
esse conversor ele vai traduzir isso aqui para uma linguagem de baixo nível, e é essa linguagem aqui que vai para o CLP no final das contas, certo? Por que se faz isso? Porque você perderia muito tempo programando em baixo nível, coisas que dá para a gente simplesmente converter. E o problema está justamente aí. Algumas pessoas ainda não gostam desse método, porque justamente acha que quando você escreve numa linguagem de alto nível e há essa conversão para baixo nível, acaba se perdendo o tempo de processamento, certo? E algumas pessoas ficam, isso não é legal e tal. Alguns programadores raiz não gostam desse tipo de método. Só que hoje eu acredito que todo mundo utilize linguagens de alto nível, porque são mais objetivas e muito mais rápidas de você programar do que você está procurando, como é que o povo diz? Chifre em cabeça de cavalo, certo? Então, há alguns procedimentos como esse para conversão. Tanto não só na vida do CLP, né, mas em outras linguagens de programação pelo mundo também. O que é que a gente tem mais aqui? Aqui, ó. As chamadas linguagens de programação de baixo nível, linguagens de máquina, exigem maior habilidade do programador, o qual necessita de boa compreensão do hardware do equipamento. Porém, demanda um menor tempo de processamento, certo? Foi o que eu tinha dito antes. Quando você tem uma linguagem assim, uma linguagem de alto nível, que você manda para o CLP ele tem que fazer essa conversão de alto nível para baixo nível. Já quando você faz num baixo nível, ele não tem que fazer conversão nenhuma. Então, o tempo de processamento é menor. Só que se você botar isso, às vezes, na ponta do lápis, os milésimos de segundo de diferença não compensam todo o trabalho que você vai ter que ter para aprender uma linguagem de baixo nível, certo? Então, é muito situacional. É muito de quem está fazendo. Se você já tem uma habilidade em linguagem de baixo nível, boa sorte, vai em frente. Agora, se a pessoa não tem, eu não aconselho, porque é algo que demanda muito tempo e muito conhecimento técnico, que às vezes quem está entrando nessa parte de programação não tem, tá certo? Aqui a gente tem os 3 tipos mais comuns de linguagem, certo? A primeira que a gente tem é a lista de instruções. Ela é um tipo de linguagem textual, então a gente não tem componentes gráficos que ilustrem nada, certo? Ela só é literalmente textos, certo? Ela é muito potente, mas não se tem a visão rápida do funcionamento do programa e requer muito tempo do programador para pesquisar as falhas no programa. Nesse caso aqui, basicamente, o que é que a gente tem? A gente tem as linhas de instruções, tá vendo? A gente tem as operações e as portas que vão fazer essas operações. Visualmente isso é ruim, porque você não consegue entender quem é que está ligado a quem, certo? Então, acaba ficando... Você tem que literalmente depois desenhar para você entender o que é que vai acontecer ali. Certo? Então, é um tipo de linguagem que eu particularmente não gosto, porque eu fico confusa. Eu prefiro ter uma questão visual do que está acontecendo. Agora, no caso do CLP eu não gosto, mas se eu pegar outra placa com microprocessadores para programar, eu prefiro a linguagem textual. Eu já não gosto dos blocos, porque no texto das outras placas tá visualmente você entende o que é que está acontecendo. Mas nesse caso aqui do CLP, não. Eu acho ele meio confuso, certo? É praticamente a linguagem de máquina, ou seja, usa diretamente as instruções do microcomputador. Daqui para frente, gente, esses programas que vão ser apresentados, tanto aqui nessa linguagem quanto nas outras, é o mesmo programa, tá? Só para vocês notarem a diferença, basicamente. Aqui a gente tem o diagrama de blocos.
como diz a descrição aqui, ó, esta é uma linguagem composta de uma série de símbolos gráficos clássicos da lógica combinatória. Aqui a gente resgata um pouquinho lá das portas lógicas, né? Só com os nomes, e um pouquinho da estética da montagem do circuito, certo? Normalmente quem utiliza esse tipo de programação é quem já tem bastante experiência na questão da eletrônica digital. E ela é representada basicamente por portas lógicas, todas as operações, certo? Isso é legal, se você tem, como aqui já diz, né? Se você já tiver uma certa experiência em montar circuitos digitais completos, ela é a melhor opção. Mas não é bem o nosso caso aqui, certo? A gente vai cair mais aqui na questão do diagrama de contatos, que é o Ladder, certo? Para mim, essa foi a melhor representação, até para vocês que não tiveram contato ainda com essa questão da programação, porque ela carrega a questão da representação visual e ela lembra um pouquinho as portas digitais. Desculpa. Ela lembra um pouquinho das portas lógicas, certo? Mas ela consegue se desgrudar disso, diferentemente do diagrama de bloco, né? Você chega aqui, você já se bate logo com a porta lógica, seja ela qual for. Nesse caso aqui, a gente tem basicamente 3 símbolos que vão ser responsáveis por criar toda a programação, certo? E a forma como a gente organiza ele que vai definir como a nossa programação vai acontecer, certo? Ó, aqui na descrição a gente tem: esta é a linguagem de programação mais utilizada em CLPs, sendo semelhante a um diagrama elétrico, também conhecida como diagrama de relés, diagrama de escada ou diagrama ladder, certo? Essa daqui é o que a gente vai utilizar nas nossas aulas, nesse assunto. E se vocês observarem, ó, todos esses 3 programas aqui são a mesma coisa. Só que cada um representado em uma linguagem, certo? Mas o que são os laders, certo? Esse tipo de diagrama, gente, ele é um diagrama de contato, deu certo? Apesar do formato irreverente, ele é uma linguagem de programação, certo? Mas ao invés da gente utilizar blocos, ao invés de a gente utilizar textos, a gente vai utilizar esses símbolos gráficos, certo? Basicamente, eles só representam 2 coisas, que são os contatos e as bobinas, certo? Ele é composto estruturalmente de 2 linhas verticais, certo? E linhas horizontais. Essas linhas horizontais, vocês verem que aqui não tem uma numeração específica, né? Porque conforme você vai fazendo o seu programa, ele vai descendo. Uma espécie de escada, tá vendo? E dentro dessa escada, nossa, o desenho fica ruim. Dentro dessa escada aqui, ó, não é muito bem esse desenho não, né? Vocês sabem que desenho não é muito minha arte. Mas dentro dessa escada aqui, ó, a gente vai ter linhas e vai ter nossos comandos. E esses comandos vão sendo colocados aqui, ó. E ele vai seguir basicamente essa ordem para energizar e executar cada função, certo? Basicamente, essas instruções podem ser contatos, bobinas, temporizadores, contadores e o que mais vocês imaginarem para colocar aí, tá bom? Ó, o programa deve ser construído partindo do pressuposto de que as instruções devem ser energizadas a partir de um caminho de corrente entre as 2 barras, sendo que o fluxo simulado de corrente elétrica de uma lógica flui no sentido da barra da esquerda para a direita. Isso daqui, eu acho essa teoria tão ruim. Deixa eu voltar. Basicamente, gente, o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma linha aqui, né? Eu tenho um contato aqui
Eu tenho uma bobina aqui. Essa bobina pode ser uma lâmpada, pode ser o que for aqui, certo? Mas universalmente se utiliza só esse símbolozinho da bobina para você ligar qualquer coisa a esse ponto aqui. Mas o que acontece aqui é mais ou menos o seguinte, ó. Tentar desenhar. Vocês já viram que o desenho não é minha arte, né? Aí o que acontece? Ele vai seguir esse sentido aqui, ó. Ele vai energizar assim, certo? Então ele vai vir pra cá. Vai vir pra cá, tá vendo? Energizou. Depois ele vai descer. Volta pra cá, ó. Certo? Então por que ele chama muito de diagrama de escada? Justamente por causa disso. Ele vai descendo um degrau de cada vez e sempre da esquerda para a direita, tá certo? E ele vai ficar naquele ciclo ali eternamente até que seja desligado. Cada uma das linhas horizontais é uma sentença lógica, onde os contatos são as entradas das sentenças. As bobinas, localizadas na extremidade direita, são as saídas. E a associação dos contatos é a lógica. Resumindo, deixa eu mostrar para vocês. Eu não vou lá no programa agora não. Deixa eu terminar essa parte teoria que eu vou no programa mostrar para vocês na prática o que é. Até porque senão o programa pode dar uma travadinha aqui, que ele é pesado. Isso daqui, ó. O que é que eles estão dizendo? Os contatos são esses dois tracinhos. Certo? E as bobinas são esses dois parênteses aqui. Certo? Aí quando ele diz o seguinte, aqui eu tenho a minha entrada, certo? E aqui eu tenho a minha saída. Ou seja, o que acontecer aqui vai definir o estado da minha saída. Então, se esse contato aqui fechar, isso aqui for uma lâmpada, por exemplo, isso daqui vai acender, certo? Baseado nessa lógica que está aqui. Se esse contato ficar aberto, ele não acende, tá certo? As ligações que ele fala é isso aqui, ó, é esses fios, tá vendo? Esse fio azul aqui maior. As ligações são os fios de interconexão entre as células da lógica Leda, certo? Esses contatos. Podem ter ligações na horizontal e na vertical. Essa questão dessas ligações na horizontal e na vertical eu vou mostrar também na prática para você. Aqui, ó, a gente tem alguns elementos, certo? Basicamente a gente trabalha com esses três, que são os principais, certo? A gente tem o contato aberto, que é esse aqui. Na elétrica, ele é uma chavezinha, tá vendo? A gente tem o contato fechado, certo? Que é esses dois tracinhos com traço no meio. Que é essa chavinha fechada. E a gente tem a saída, que é a bobina, que é esses dois parênteses. Que na elétrica, ele é de um tijolo cortado no meio. Certo? Então, esses são os três principais elementos que a gente vai trabalhar no Leda. Aqui também tem algumas representações que a gente pode estar utilizando, tá certo? A gente não estudou as portas lógicas à toa, não foi só para agregar conhecimento, certo? Aqui elas mais uma vez, certo? A partir daqueles três elementos lá, a gente consegue gerar as portas lógicas, as funções lógicas básicas dentro de um programa Leda, certo? Aqui a gente tem as descrições, deixa eu tirar aqui da frente, a gente tem a função, certo? Aqui, ó, o not, ou não, né? Que ela é representada por essa equação aqui.
Aqui a simbologia, que você já conhece, certo? E aqui no diagrama de contatos, ela fica dessa forma, certo? Ou seja, o que deveria ser aberto é fechado, certo? E aqui fica aberto. O AND ou I, certo? Que é uma multiplicação. Aqui a gente tem a equação e aqui é a porta lógica, né? O que é que a gente tem? A gente tem basicamente um circuito em série, né? Que para eu acender, se isso aqui fosse uma lâmpada, por exemplo, para eu acender isso aqui, essas duas teriam que estar o quê? Elas teriam que estar fechadas, né? E a gente também tem o OU, que é uma soma, que já vira um circuito em paralelo. Que para essa lâmpada acender aqui, uma das duas tem que estar fechada, certo? E aí essa lógica, ela vai ser aplicada dentro de programas para criar ou ativar lâmpadas, ativar motores, ativar diversos tipos de dispositivos. E vocês podem estar combinando mais de uma dessas funções lógicas para dentro de um programa para poder ativar a atividade que você quer, certo? Deixa eu limpar aqui. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é um circuito comum, tá? Não é uma programação. Aqui a gente tem um circuito comum, que a gente tem o que aqui? A gente tem uma botoeira, ou um botão. Eu gosto de chamar de botão, esse nome botoeira é tão feio, certo? A gente tem a fonte de alimentação. E quando eu fecho esse botão, o que é que acontece com a minha lâmpada? Ela acende, né? Daqui é um circuito comum. Tem nada sobrenatural aqui, tá bom? Agora, ó, quando eu ativo, ó, quando eu utilizo ela num CLP, o que é que eu vou ter? Aqui é o método de conexão, tá certo? Aqui é a entrada. Normalmente no CLP, a parte de cima a gente tem as entradas, é isso? E na parte de baixo a gente tem a saída. Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o programa que eu utilizo para poder fazer essa lâmpada acender, certo? É bem simples, não tem nenhum bicho aqui de 7 cabeças. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui já encerrou essa parte de slide. Esse daqui é um programa que eu vou estar passando para vocês depois, que ele é um simulador, certo? De CLP. Ele é interessante, mas ele é bem complexozinho. Se você já não tiver um contato com a parte de programação, você fica meio perdido, sabe? Eu achei ele complicado. E olha que eu já costumo trabalhar com programação, certo? Eu vou chamar aqui de I1. Ó. Deixa eu desfazer isso aqui que eu fiz. Isso daqui é um dos programas que dá para vocês. Vou chamar aqui, ó, de I1. Certo? Aqui ele vai me perguntar que tipo, qual é o nome da minha variável, qual é o tipo. Ele já assume aqui, tá vendo? Vou colocar aqui. Opa. Vou chamar de Q1. Certo? Aí eu tenho aqui dois. Já tenho minhas duas variáveis. Isso aqui é aquele programa que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Eu já tenho
é o tipo de informação que eu vou ter aqui. É booleana, ou ela é 1, ou ela é 0. Ela não assume nenhuma outra variação além dessa. Deixa eu só pegar um que eu já tenho pronto, porque senão eu tenho que fazer todo o procedimento de arrumação de novo. Quem tiver com coragem, pode baixar esse programa aqui, é de graça. Agora, paciência, viu? O nome dele é Paciência. Porque ele é enjoadinho. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho essa programação, tá vendo? Esse daqui é a minha visualização. É a mesma coisa, só que aqui é a minha representação gráfica do que tá acontecendo, certo? Eu tenho uma chave. Vou botar mais pra cá. Aqui assim. Deixa eu diminuir um pouquinho. Eu tenho uma chave e uma lâmpada aqui. Tá certo? Opa. Vou ativar aqui. Vou ter que ficar online. Peraí. Deixa. Pronto. Aí o que é que eu tenho aqui, ó? Certo? Eu tenho uma chave. Que quando eu ativo ela, ó. Vocês estão vendo que a linha ficou azul? Porque ele me diz o que aqui, ó? Que é verdadeiro, né? Então, a minha lâmpada tá verdadeira. Se ela acende, ou seja, a minha programação foi feita corretamente. Aí aqui eu posso aplicar também. Deixa eu parar aqui. Eu posso aplicar aqui também as outras portas lógicas que a gente estudou, certo? Deixa eu pegar aqui outra chave. Vou botar essa chave aqui. Vou botar uma do ladinho do outro aqui. Deixa eu botar aqui. Vou colocar esse contato aqui, vou chamar ele de I2. Certo? Eu vou atribuir essa variável. Ó, eu fiz aqui no meu programa, tá vendo? Eu basicamente fiz a porta lógica end, né? Que a porta lógica end, ou I, que é que ela me diz? Que para C1 é uma multiplicação, né? Não vou nem chamar de A e B. Deixa eu apagar isso aqui. I1, chamar de I1 e de I2, certo? Para o Q lá, o Q1.
acender, o que é que tem que acontecer com esses dois aqui? Se eu fizer assim, ó. Isso aqui é uma multiplicação, né? Porque é uma porta AND. O que vai acontecer? Vai dar 0. Se aqui for 0 e aqui for 1, aqui também vai dar 0. Se aqui for 0, aqui for 0, aqui também vai dar 0. Então, a única possível situação aqui é as duas chaves estarem ligadas, né? Então, é o que vai acontecer aqui nessa situação. Tá certo? Vou voltar online aqui. Deixa eu ver se ele vai, que eu fiz uma mudança. E possa ser que ele não aceite. Então, ó. O que é que acontece, ó? Vocês estão vendo que aqui tá respondendo, né? Eu vou até dar um zoom aqui. Tá vendo, ó? Sempre que eu ativo uma das chaves, ele diz que o contato tá fechado, tá vendo? Mas o que é que acontece com a minha linha lógica aqui, ó? Ela não completa, né? Porque para isso aqui completar, o que é que tem que acontecer? As duas têm que estar acesas. Tá vendo? Essa é a aplicação, por exemplo, da porta lógica AND ou I, nesse caso aqui. A gente tem também, deixa eu parar aqui. Esse programa ele não trava muito, mas como eu estou fazendo transmissão, aí o computador está trabalhando 2 vezes mais do que de fato ele precisa trabalhar, certo? Então dá uns travadinhas. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar a porta OU. Vou deletar isso aqui. Vou deletar também. Certo? Vou colocar um contato aqui agora, ó. Esse contato aqui, ele vem para baixo, ó. Vou chamar ele de 1 ou e 2, né? Ele me pergunta aqui, ó, qual é o tipo de variável. Você tem diversos tipos de variáveis. Essa parte do programa eu não estou mostrando para vocês como é que faz detalhadamente, porque a gente precisa embasar em outros temas antes de entrar aqui, tá bom? Mas é só para vocês entenderem como é que funciona mesmo. Aqui, ó, essa função aqui, agora, vai ser do tipo OU, certo? Ou seja, para essa lâmpada aqui acender, ou um ou outra chave deve estar ativada, não é isso? Eu dei minha chave aqui. Deixa eu modificar. Ah, já tá, já sumiu automaticamente. Certo? Então vou rodar aqui. Ó, as minhas duas chaves estão ligadas, tá vendo? Mas quando eu desligo essa daqui, ó, você desliga ela, continua acesa. Para eu desligar essa lâmpada aqui, eu tenho que de fato apagar as duas, certo? Então, aqui é a função ou, nesse caso. Certo? É bem tranquilo isso daqui. Eu acho que a maior dificuldade é quem não tem contato com o computador vai acabar achando estranho, mas a linguagem em si, os procedimentos em si não são tão difíceis.
Nada que, como é que eu posso dizer? A prática não ajude a melhorar com o tempo, certo? E vou repetir isso mais uma vez, eu já tinha dito isso na outra matéria. Se vocês querem trabalhar com automação ou querem trabalhar com indústria, vocês precisam entender de computador, o mínimo possível. Principalmente quando a gente entrar nessa parte aqui de automação, porque é essencial que vocês entendam o mínimo dos programas para poder manipular eles. É o básico que eu acredito que qualquer empresa vai pedir, tá bom?